Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula. Esta é a introdução para todas as aulas do período regencial, então você vai ver a mesma introdução, não quer dizer que seja a mesma aula, mas eu gravei somente uma na apresentação. O que foi o período regencial? É aquele período da história do Brasil que vai da abdicação de Dom Pedro, em abril de 1831, até o golpe da maioridade em 1840. Esse período da história do Brasil é particularmente turbulento, marcado por revoltas, por guerras civis, porque se a gente pensa a balaiada, a cabanagem e principalmente a Guerra dos Farrapos, são guerras civis, em parte. E é um período onde vai se definir algo que é muito importante. Se o Brasil vai permanecer junto ou será fragmentado, era uma jovem nação, isso não tinha sido decidido ainda, e como será a administração deste país. Se será administrado de forma centralizada ou nós teremos uma estrutura administrativa, jurídica, descentralizada, com muito poder para as províncias. Talvez você já saiba a resposta. Venceu o modelo centralizado, o modelo com pouca autonomia para as províncias, agora estados. Mas nesse momento ninguém sabia. Estavam todas as cartas e possibilidades sobre a mesa e não havia muito diálogo entre o Rio de Janeiro, que era a capital, e muitas das regiões mais longínquas do país que não se sentiam suficientemente ligadas a esse centro administrativo ou aos grupos que lá estavam, que eram principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, das Minas Gerais. É esse período que a gente vai falar. E uma das questões importantes, quero que vocês lembrem, é que para que o Brasil permanecesse unido, também colaborou um novo produto que se tornou o carro-chefe da nossa economia. No início da regência, ele ainda não estava consolidado, mas logo estaria, que é o café. Por isso, também o café vai revigorar a escravidão em nosso país no momento em que se estava discutindo o fim do tráfico, de forma muito séria no exterior. Eu gravei várias aulas sobre isso, deve aparecer algum card se remetendo a elas. Então, no Brasil, o café vai fazer com que a escravidão se torne algo inegociável para essas elites, sejam elas liberais ou conservadoras. Aliás, é no período regencial que esses dois partidos vão se tornar, vão passar a existir nesse país. Então é isso. Se vocês quiserem me acompanhar, acredito que são 6 aulas pequenininhas falando do período regencial. E é um período muito importante para compreender o Brasil que temos. Então é isso, vamos para a aula. Essa nossa aulinha, ela vai ser sobre questões de organização desse período regencial, organização política, Então, primeiro ponto. Em 1832, nós tivemos o nosso primeiro Código de Processo Criminal. Isso era importante, tá? Esse Código de Processo Criminal, ele vai ser feito sob a influência dos liberais. Então, as questões importantes vão estar ligadas principalmente a essa maior autonomia das províncias. Primeira coisa, vai ser reformulada a figura do juiz de paz. O juiz de paz é um magistrado que, a princípio, resolveria questões locais. Então, hoje, ele executa os casamentos civis e, no século XIX, ele resolvia pequenas pendências entre vizinhos. Então, alguém avançou a cerca no quintal, no terreno do vizinho, galinha do vizinho foi roubada, questões que eram questões pequenas. Só que, com a reforma do Código de Processo Criminal, com a criação do Código, desculpem, o juiz de paz ele vai concentrar uma série de poderes, que não eram poderes que deveriam estar nas mãos desta figura, como, por exemplo, de presidir o Tribunal do Júri para questões mais locais e de polícia, Era o juiz de paz que fazia os interrogatórios, era o juiz de paz que comandava a polícia, era o juiz de paz que liderava as investigações, e o juiz de paz ele era eleito localmente. Então, ele é um poder local que, de uma certa medida, estaria a serviço dos poderes locais, dos grandes senhores, dos coronéis, tá? O júri também vai ser instituído pelo Código de Processo Criminal.
para fazer parte do tribunal do júri, a pessoa, né, tinha que ser eleitora, mas não havia nenhuma exigência de que ela soubesse ler. Tá? Com a reforma do Código de Processo Criminal em 1841, passou a se exigir isso, mas a regra continuou sendo pouco observada, porque o Brasil era um país de analfabetos. O Código de Processo Criminal, ele também vai instituir o habeas corpus. O habeas corpus é um instrumento jurídico que vai ser criado no direito ocidental, regulamentado pela primeira vez na Inglaterra durante as revoluções inglesas. E ele garante a liberdade pessoal frente ao autoritarismo do Estado. Então, quando o indivíduo, né, estiver, né, em uma situação em que ele sinta que seus direitos de cidadania serão feridos, ele pode ser preso a qualquer momento, etc., ele vai pedir ao seu advogado que ele impetre um habeas corpus. Se o juiz aceitar, ele vai ter a sua liberdade garantida, né, durante o período de investigação, o que quer que seja. A figura do habeas corpus ela existe até hoje e, normalmente, em tempos de ditadura, ela deixa de existir porque o Estado age como bem quiser. E a questão do respeito às liberdades individuais e aos direitos de cidadania, eles praticamente caem por terra. Então, duas questões importantes: a regulamentação do papel do juiz de paz e a questão do habeas corpus aparecem aí no Código de Processo Criminal. O Código de Processo Criminal é de 1832, então ele não é tema quente de concurso nesse momento, por exemplo. Aqui algumas das questões referentes ao juiz de paz. Então, olha só. O cargo ele foi criado em 1827 para resolver pequenas pendências, né? Policiais de vias públicas, então prender bêbados, meretrizes, comunicar ao presidente da província alguma descoberta importante, né? De ouro, por exemplo, de prata, ou de alguma riqueza que fosse do interesse do Estado. Não havia nenhuma formação específica para juiz de paz. Agora, com o Código de Processo Criminal, nós vamos ter o quê? O juiz de paz, né, ele passou a julgar. Além dessas pequenas contravenções, ele passou a aplicar multas, presidia o júri de instrução, investigava a culpa de um criminoso para encaminhar ao magistrado, né, os juízes, né, de direito, de fato, e passou a ditar sentenças para crimes, né, que implicavam em multa de até 100 mil réis, né, e também para aplicar prisão, degredo ou desterro de até 6 meses. Então, é muito poder nas mãos do juiz de paz. Com a reforma do Código de Processo Criminal, em 1841, o juiz de paz passou a fazer somente casamentos e conciliações menores, né? Então, aquilo que eu falei, né, dois vizinhos estão brigando por causa de uma cerca, roubo de galinha, essas coisas, tá? As eleições, né, durante todo o século XIX, também na Primeira República, elas eram eleições em que a fraude estava presente, tá? Mas vamos lá. Com o estabelecimento da regência una em 1834, nós passamos a ter eleições para regente e também, né, o ato adicional ele vai criar as assembleias legislativas das províncias. Isso não existia. Tinha o presidente, que era apontado pelo imperador, mas agora a gente tem eleições para essas assembleias que foram criadas e eleições para regente também. O ato adicional, ele abole, pelo menos enquanto o imperador for menor de idade, o Conselho de Estado e o poder moderador. Então, o regente não tem poder moderador. Vai criar um município neutro da corte. Então, o Rio de Janeiro, que era onde era a capital, ele vai ter um estatuto próprio que o separa da província. Então, por exemplo, a capital da província do Rio de Janeiro e depois do estado do Rio de Janeiro era Niterói, a cidade de Niterói. Enquanto o Rio de Janeiro, o município, tinha um status em separado. Quando a capital vai vir para Brasília, isso vai criar um problema, né? Porque muitos daqueles, né, que residiam na capital da República, no Distrito Federal, não queriam perder sua autonomia, suas verbas, queriam continuar separados. Por isso, durante algum tempo, nós tivemos o estado do Rio de Janeiro, capital em Niterói, e o estado da Guanabara, que era simplesmente um estado-município. Depois
Isso já na década de 1970, aí nós vamos ter a unificação, né, do estado com o município, acaba Guanabara, e aí nós temos o Rio de Janeiro como capital do estado do Rio de Janeiro. Por isso que quem nasce no Rio de Janeiro, chamado de carioca, na cidade. Quem nasce no estado é chamado de fluminense, tá? Porque eram duas coisas distintas, tá? Mas muito bem. Vamos lá. Esse ato adicional de 1834, ele é liberal, tá? Ele vai dar autonomia para as províncias e para os municípios, ele vai reforçar os poderes locais, ele cria as assembleias legislativas, ele vai dar às províncias e os municípios a liberdade de decidir sobre impostos, desde que não prejudicassem o poder central, e de contratar e demitir funcionários públicos, tá? Então são questões que vão estar presentes aí nessa reforma, tá? Da mesma maneira que eu gravei uma introdução só, também um encerramento só. Esse encerramento vai estar em todas as aulas de período regencial. Uma aula vai falar, né, ou falou, não sei se foi a que você assistiu, dos partidos e das fases desta regência. O outro falou das primeiras reformas administrativas e das eleições. E aí nós começamos a falar das revoltas de escravizados, das 4 revoltas principais e, por fim, do golpe da maioridade. Esse é o conteúdo de período regencial, para que a gente possa entender não somente o segundo reinado, que é imediatamente posterior, que já começa ali com o golpe da maioridade de 1840, mas também para compreender o Brasil como ele é até hoje. Unido, centralizado, com pouca autonomia para as províncias. E ainda com o Sudeste como um centro forte que vai estar administrando esse país no segundo reinado, na Primeira República, e só a muito custo a gente vai tirar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas ainda assim os grandes centros econômicos do país ainda estão no sul e principalmente no sudeste. Agora São Paulo, e o café se torna um produto importante, São Paulo se torna um grande centro econômico durante, ou começa a se tornar durante o período regencial. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.